E aí, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido, sejam todos muito bem-vindos. E nesse vídeo eu vou falar sobre o efeito Doppler. Quer saber o que é o efeito Doppler? Então faz o seguinte, fecha o olho um pouquinho, ouve o som que eu vou tocar aqui e tenta imaginar a cena do que está acontecendo. Tá pronto? Tá pronta? Então vamos lá, 1, 2, 3 e... E aí, conseguiu imaginar a cena do que estava acontecendo? Tenho certeza que sim. Provavelmente você imaginou um carro passando por você em alta velocidade, tocando a buzina, né? E como que você sabe que o carro estava passando por você em alta velocidade? Justamente por conta do efeito Doppler, que faz com que a frequência de um som ou de uma onda qualquer percebida por um observador varie em função do deslocamento em relação à fonte de ondas. Então, sempre que existe um deslocamento, um movimento relativo entre uma fonte de ondas e um observador, a frequência percebida pelo observador vai mudar, vai ser alterada. Esse é o efeito Doppler. Para você entender melhor o que é o efeito Doppler e como ou por que ele acontece, vamos considerar aqui uma ambulância que vai ser a nossa fonte sonora. E perto da ambulância a gente tem dois observadores, o observador 1 à esquerda e o observador 2 à direita. Se essa ambulância, parada, sem movimento relativo em relação aos observadores, emitir um som, o que vai acontecer? Reparem que esse som vai chegar com o mesmo comprimento de onda, da mesma forma para os dois observadores. E aí, como o comprimento de onda é igual para os dois, a velocidade de propagação do som no ar também é igual para os dois, a frequência percebida por eles vai ser a mesma. Agora, se essa ambulância estiver se deslocando enquanto emite esse som, olha que interessante que vai acontecer. Repara que do lado esquerdo, ali onde está a observadora 1, vai ocorrer um alargamento dos comprimentos de onda devido ao movimento da ambulância que está emitindo o som. Então essa observadora vai perceber um comprimento de onda λ1. Já do lado direito, do lado do observador 2, vai ocorrer um achatamento dos comprimentos de onda, e ele vai perceber um comprimento de onda λ2. Como esses observadores vão perceber comprimentos de onda diferentes, eles também vão perceber frequências diferentes. Um deles vai perceber uma frequência maior e o outro vai perceber uma frequência menor. Araújo, que coisa doida, mas como que eu sei quem percebe a frequência maior e quem percebe a frequência menor? Vamos lá, vamos olhar para cada uma das situações separadamente. Vamos olhar primeiro para o observador 1, que está à esquerda da fonte de ondas. Para esse observador, a fonte está se afastando, e aí acontece um alargamento dos comprimentos de onda. Com o aumento do comprimento de onda, a gente tem uma diminuição da frequência, já que essas grandezas são inversamente proporcionais. E quando você ouve uma frequência menor do que aquela emitida pela fonte de ondas, você ouve um som mais grave. Grave. Então, quanto menor a frequência, mais baixo, mais grave é o som. Já para o observador 1, de quem a fonte está se aproximando, ocorre um achatamento dos comprimentos de onda. Se os comprimentos de onda ficam menores, as frequências percebidas por esse observador ficam maiores. De novo, frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. E aí esse observador vai ouvir um som mais agudo do que aquele emitido pela fonte de ondas. Agora, se você lembrar de novo daquele som do começo do vídeo, ele começa bem agudo e aí depois fica mais grave. E é assim que você sabe, instintivamente, que esse som era de um carro passando por você. Porque à medida que ele se aproximava de você, você ouvia um som mais agudo, e quando ele passa por você e começa a se afastar, esse som fica mais grave. Legal isso, né? Só que o efeito Doppler não acontece só com o som. Ele pode acontecer com qualquer tipo de onda, inclusive com ondas eletromagnéticas, como a luz. Dá uma olhadinha aqui no espectro visível. O espectro visível mostra pra gente as radiações que o nosso olho é capaz de enxergar e a gente tem a menor frequência desse espectro na luz vermelha, a maior frequência na luz violeta. À medida que você vai do vermelho para o violeta, a frequência vai crescendo. Sabendo a frequência da radiação que chega ao seu olho, você sabe a cor que você vai enxergar.
Agora, quando existe um afastamento entre você, o observador, e a fonte luminosa, vai ocorrer uma diminuição, uma redução da frequência da luz que você enxerga. Essa redução da frequência equivale a uma aproximação da extremidade, do extremo do espectro, aonde está a luz vermelha. E é por isso que a gente chama esse efeito Doppler, essa mudança da frequência percebida, de desvio para o vermelho. Tá, e se você estiver se aproximando da fonte de ondas? Se ocorrer uma aproximação entre o observador e a fonte de ondas, a gente vai ter um aumento da frequência percebida. Esse aumento da frequência percebida é chamado de desvio para o azul. Por quê? Porque é na parte das frequências mais altas do espectro visível que a gente tem a luz azul, além da violeta. O estudo do efeito Doppler da luz foi importante até mesmo para a gente chegar à conclusão de que o universo está se expandindo. Esse cara aqui, ó, o astrônomo estadunidense Vesto Slipher, ele fez observações da luz emitida por galáxias muito distantes e percebeu que a luz vinda dessas galáxias sofria um desvio para o vermelho. E o desvio para o vermelho acontece quando você tem um afastamento entre a fonte e o observador. Ou seja, essas galáxias elas estão se afastando da gente. E aí, se a gente tem uma galáxia se afastando da outra, caso a gente pudesse voltar no tempo, a gente enxergaria essas galáxias não se afastando, mas se aproximando. E aí, se a gente voltasse muito mais no tempo, a gente poderia ver que um dia essas galáxias partiram do mesmo ponto, de um ponto em comum, foi o famoso Big Bang, a origem do universo. O próprio Slipher não chegou a concluir a partir disso que o universo está em expansão, mas outros dois caras, o padre belga Georges Lemaitre e o astrônomo estadunidense Edwin Hubble, usaram essas observações como base para criar leis e teorias sobre a expansão do universo. Tá, legal, Araújo, muito bacana, muito bonito, mas e a equação? E a fórmula? Tem uma equação para calcular a frequência que a pessoa ouve ou que ela enxerga? Tem, claro que tem uma fórmula, claro que tem um jeito da gente calcular a frequência percebida pelo observador em função da frequência emitida pela fonte. Olha só, a frequência percebida pelo observador dividido pela velocidade do som menos a velocidade do observador é igual à frequência emitida pela fonte dividido pela velocidade do som menos a velocidade da fonte sonora. E aí nessa equação, vamos lá. FO é a frequência percebida pelo observador, FF é a frequência emitida pela fonte, Vsom, velocidade de propagação do som, ou da outra onda que você estiver considerando, no caso, pode ser das ondas eletromagnéticas no efeito Doppler da luz, VO é a velocidade do observador e VF é a velocidade da fonte. Mas você deve tomar muito cuidado com os sinais das velocidades do observador e da fonte. Essas velocidades podem ser tanto positivas quanto negativas. E a gente vai considerar como positivo sempre o sentido de propagação do som, ou seja, da fonte para o observador. Então, sempre da fonte para o observador, a gente tem velocidades positivas. Já no sentido oposto, do observador para a fonte, a gente vai ter velocidades negativas, ok? Dessa forma, a velocidade do som nunca será negativa, somente do observador ou da fonte. Mais uma vez, da fonte para o observador, positiva, do observador para a fonte, negativa. Vamos fazer alguns exemplos aqui, que vai ficar muito mais simples para você entender. Dá uma olhadinha aqui nesse exemplo. Ó. A gente tem a ambulância, que é a nossa fonte de ondas, fonte sonora na direita, e o observador na esquerda. Como o som está indo da ambulância para o observador, ou seja, para a esquerda, esse é o sentido que a gente vai adotar como sendo o sentido positivo. Então, se a ambulância vai para a esquerda, a velocidade dela é positiva, velocidade da fonte maior do que zero. Como o observador vai no sentido oposto, ele está indo para a direita, a velocidade do observador vai ser considerada negativa aqui. Agora vamos adotar aqui alguns valores para ficar mais palpável, para você entender melhor como que acontece nas contas. Primeiro, vamos adotar a velocidade de propagação do som como sendo 330 metros por segundo. Agora, vamos considerar que essa ambulância está emitindo um som com uma frequência de 1000 Hz e ela se desloca com uma velocidade de 30 metros por segundo.
Já o observador, ele vai se deslocar com uma velocidade de 6 metros por segundo. Está correndo bastante, né? Mas essa velocidade, lembre, é negativa, porque está se movendo no sentido oposto àquele que nós adotamos como positivo. Está no sentido observador-fonte. Vamos lá, pega a equação e substitui os valores que você tem. Então vai ficar frequência do observador, frequência percebida pelo observador sobre 330 menos 6, igual a frequência emitida pela fonte 1000 Hz sobre 330 menos 30. Se você fizer essas contas bonitinho, você vai encontrar o resultado de 1120 Hz. Então reparem que a ambulância emite uma frequência de 1000 Hz, mas o observador que está se aproximando da ambulância percebe uma frequência maior, de 1120 Hz, um som mais agudo. Nesse aqui a gente tem a ambulância, que é a fonte à esquerda, e o observador que está dentro do carro à direita. Como o som para chegar no observador tem que se propagar para a direita, então esse é o sentido que a gente vai adotar como sentido positivo. A ambulância vai para a direita, então a velocidade da fonte é positiva. O observador vai para a direita, então a velocidade dele também é positiva. Agora a gente pode adotar aqui os valores. De novo, velocidade de propagação do som, 330 metros por segundo. A ambulância agora está emitindo uma frequência de 1200 Hz e tem uma velocidade de 10 metros por segundo, enquanto o observador se afasta com uma velocidade de 34 metros por segundo. Se a gente pegar a equação do efeito Doppler e substituir todos os valores, reparem que agora a gente vai chegar numa frequência menor do que aquela que foi emitida pela fonte. A gente chega num resultado de 1110 Hz. Ou seja, a ambulância está emitindo um som de 1200 Hz, mas o observador que está se afastando dela, porque ele está mais rápido, percebe uma frequência de 1110 Hz, 90 Hz a menos. Legal, né? Agora um último exemplo. Reparem que nesse caso agora, a gente tem a ambulância indo para a direita e o observador também indo para a direita. Mas mesmo com a ambulância indo para a direita, o som para chegar no observador tem que ir para a esquerda. Consequentemente, esse é o sentido que a gente vai adotar como sendo positivo. E tanto a velocidade da ambulância quanto a velocidade do observador serão negativas aqui. Quais valores que a gente pode adotar aqui? A gente pode colocar a ambulância com uma velocidade de 20 metros por segundo, emitindo uma frequência de 800 Hz, e o observador também com uma velocidade de 20 metros por segundo. Pegando a equação do efeito Doppler e substituindo os valores nessa equação, reparem que as duas velocidades estão negativas, a gente vai chegar exatamente na frequência de 800 Hz, a mesma que foi emitida pela fonte. E por que essa frequência agora foi igual à emitida pela fonte? Porque se os dois, observador e fonte, se deslocam no mesmo sentido com a mesma velocidade, não existe movimento relativo entre eles. Eles não estão nem se afastando e nem se aproximando. Por isso, a frequência percebida pelo observador é igual à frequência emitida pela fonte. Legal, né? É isso então, galera. Esse é o efeito Doppler. Eu espero que você tenha entendido por que ele acontece, como que você pode resolver os problemas e que ele tenha feito sentido para você, né? Afinal, isso aqui é física e física faz sentido. Se você gostou do vídeo, se ele foi útil para você, deixa aqui aquele seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ativa as notificações também, para ficar sempre por dentro dos novos vídeos que eu posto por aqui. Bom, valeu pela sua audiência, um abraço e até o próximo vídeo.